Milionário surpreendido ao ser abraçado por mulher desconhecida revela verdade inacreditável. O centro de uma movimentada lanchonete no aeroporto parou. Foi tudo tão rápido que ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Uma jovem, com os olhos marejados e o rosto marcado pelo cansaço da vida, correu em direção a um homem que acabara de chegar. Sem hesitar, ela o puxou para um abraço apertado, desesperado. O homem, elegante, vestido impecavelmente, ficou congelado no lugar. Sussurros começaram a se espalhar entre os passageiros e funcionários. Quem será essa moça? Por que ela abraçou o bilionário Daniel Cavalcante? Que confusão é essa no meio do aeroporto? Letícia Moraes, 23 anos, trabalhava naquele pequeno espaço há meses, servindo cafés, sanduíches e tentando esconder o peso de sustentar seus 2 irmãos mais novos, Tago e Lucas. A luta diária, o medo constante de não dar conta. Tudo isso esmagava seu peito. Ela mal conseguia acreditar no que viu quando reconheceu na multidão alguém que parecia exatamente com seu irmão Tago, desaparecido há semanas depois de sumir sem avisar. O desespero que tomou conta de Letícia foi mais forte do que ela. Na fração de segundo, o abraço aconteceu. Um grito mudo dentro daquele gesto. Daniel Cavalcante, o bilionário conhecido por ser rígido, distante e dono de uma enorme rede de empresas, ficou em choque. O corpo dele tremia por dentro. Não sabia se ria, se recuava ou se simplesmente desabava. A multidão ao redor, atraída pela cena, começou a perguntar: será um tipo de súplica, um pedido de socorro ou apenas confusão de um coração quebrado? Nas horas que se seguiram, Daniel voltou misteriosamente àquela lanchonete todos os dias. Algo naquele encontro esquisito mexeu com ele. Abriu uma fresta de gentileza em sua armadura, e Letícia, com seus olhos cansados, começou a descobrir uma conexão incomum com um homem que jamais imaginou conhecer. Aos poucos, entre expressões e palavras arranhadas, Daniel revelou suas próprias feridas escondidas, inseguranças, traumas que ninguém via por trás do luxo e toda aquela fama. Foi ali, naquele balcão improvisado, entre cafés e apertos de mão, que uma ponte silenciosa começou a crescer. Mas o passado pesado não tardaria a bater à porta de Letícia. Um dia, uma notícia devastadora veio à tona. A mesma empresa de Daniel, com sua expansão voraz, foi parte fundamental na falência do pequeno restaurante da família Moraes. Um baque que fez o mundo dela tremer. O nó na garganta apertar como nunca. Letícia se sentiu culpada, traída, perdida. O silêncio entre eles virava tempestade. Não demorou para que Daniel, num gesto que misturava arrependimento e esperança, anunciasse sua vontade de restaurar o restaurante daquela família simples, tentando consertar um erro que parecia maior que ambos. E quando menos esperavam, os encontros ressurgiam em um hospital onde Lucas, o irmão mais novo, ou as sombras se estenderiam para dar fim a tudo. O que virá a seguir? O teste maior ainda está por vir, e ninguém sabe ao certo se é amor ou dor que vai dominar essa história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel e Letícia estavam no hospital. O cheiro de álcool e remédio preenchia o ar. Lucas estava ali, lutando contra a fraqueza que o afastava da vida. Letícia segurava a mão do irmão, os dedos dele tão frios, tão pequenos. A esperança estava escassa, mas ela estava ali, vivendo cada segundo como se fosse o último. Daniel observava de longe, o peso das expectativas pairando sob seus ombros. Enquanto aguardavam por notícias, um homem de terno escuro entrou na sala, seu olhar penetrante e sério. Era um advogado, e quando se apresentou, Letícia sentiu um frio na espinha. Ele tirou um documento da pasta, e suas palavras foram como um golpe. Senhor Cavalcante, precisamos discutir um assunto envolvendo sua empresa e a família Moraes. O coração dela disparou. O que isso significava? Daniel, que até então parecia tão focado no bem-estar de Lucas, tornou-se uma sombra, o rosto pálido, os olhos perdidos. "O que você quer dizer com isso?" perguntou ele, a voz firme, mas trêmula. Letícia não conseguia mexer-se. O medo assomava. O advogado respirou fundo. A tensão era palpável. Ele começou a explicar que, devido a um erro administrativo, Daniel havia estado envolvido em decisões que afetaram não apenas o restaurante, mas a própria família Moraes de uma maneira muito mais séria. Um investidor anônimo se apresentou para comprar o prédio onde ficava o restaurante, continuou o advogado. Ele tinha informações e estava prestes a fechar o acordo. O que vocês não sabem é que esse investidor tem um passado muito próximo de vocês. Letícia começou a ouvir choques em sua própria mente. Um nó se formou em sua garganta, e Daniel, cada vez mais pálido, parecia ter caído em um abismo de confusão. O advogado fez uma pausa, observando o impacto de suas palavras. O investidor é o pai de Letícia. Ele não só perdeu o restaurante, mas também destruiu a vida da sua família. As palavras ecoaram como um trovão. Letícia olhou para o advogado, os olhos enchendo-se de lágrimas. O homem que ela apenas conhecera como bilionário, agora estava sendo livremente ligado a uma dor que parecia ser uma fenda em seu coração. Daniel se virou para ela, os olhos cheios de perguntas. Você sabia disso?" "Não." "Não pode ser." Ela sussurrou, a mente girando. O peso do mundo despencava sobre suas costas. O que isso significava? Estaria ela realmente ligada a Daniel por um passado que nunca conheceu? Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O coração de Letícia batia forte, como se estivesse tentando avisá-la de algo que ela não conseguia compreender completamente. Ali naquele quarto gelado, as linhas entre amor e dor começaram a se desfazer. "Precisamos falar", interrompeu o advogado, com uma firmeza que cortava a angústia no ar. E assim, a história, que a princípio parecia ser uma busca por recomeço, agora se tornava um emaranhado de segredos e revelações devastadoras. O que mais precisaria ser revelado? O futuro deles, agora incerto, tremia diante daquela verdade cruel. O silêncio pesado na sala parecia tão denso que Letícia quase podia tocá-lo. As palavras do advogado ainda ecoavam em sua mente, revirando suas emoções como um furacão. Daniel estava pálido, a fúria e a confusão estampadas em seu rosto. "Isso não pode ser verdade", ele murmurou, quase como se estivesse se convencendo. Letícia queria gritar, mas o nó na garganta a impedia. Ela olhou para o irmão, que ainda estava inconsciente na cama, fragilizado e vulnerável.
O desejo de protegê-lo era mais forte que qualquer raiva. Ela virou-se para Daniel, tentando entender. Você precisa me explicar, Daniel. Como você se mete nisso? Meu pai, ele destruiu nossa vida. Ele estava prestes a responder, mas o advogado interveio. É uma situação complexa, mas não é apenas negócios. Seu pai, Letícia, teve motivos que podem estar conectados a questões pessoais. Você precisa saber que... Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Ele não agiu sozinho. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a informação, um estrondo repentino ressoou da porta do hospital. A segurança estava em pânico. Várias pessoas entraram correndo, gritando. Um paciente fugiu. Alguém precisa ver isso. As palavras ecoaram como um sinal de alerta, e todos os olhos se viraram em direção à entrada. Letícia sentiu o coração parar. Ela sabia o que isso significava. O que na verdade estava acontecendo. Sem pensar, ela disparou para fora da sala, seguida por Daniel. O corredor era um caos. Enfermeiros e médicos corriam de um lado para o outro, tentando controlar a situação. O pânico se espalhava, fazendo o ar parecer pesado. Então ela viu e então seguiu. Ela viu, então. Ela viu uma excelente mulher. Um homem em um uniforme hospitalar, correndo em direção à saída. Sua expressão era de desespero. Seu olhar encontrou o de Letícia. E naquele instante, tudo se iluminou. Ele se parecia exatamente com Tago. Seu coração disparou. Tago! Ela gritou, a voz embargada. Mas o homem virou-se rapidamente, como se tivesse ouvido sua voz. E por um segundo, o mundo parou. Você precisa entender, Letícia. Daniel a puxou de volta, mas ela estava perdida. Ela não queria acreditar no que via. É ele! É o meu irmão! Mas o que parecia ser um reencontro perfeito, rapidamente se transformou em um pesadelo. Assim que Tago, ou quem quer que fosse, se virou, ele olhou diretamente para ela, e em seus olhos, Letícia viu algo sombrio. Ele não estava sozinho. Duas figuras emergiram na esquina do corredor, e a tensão estava salta. Eram homens de terno, com rostos frios, como se tivessem vindo de um filme de mistério. Não, não se aproxime! Letícia gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, em um movimento súbito, um dos homens puxou algo de seu bolso, reluzindo. Baixe-se! Gritou Daniel, puxando Letícia para trás. Mas já era tarde demais. O som de uma explosão fez tudo tremer. Uma fumaça espessa começou a invadir o corredor, e os gritos se tornaram um coro de desespero. O que estava acontecendo? A visão de Tago, seu irmão perdido, desapareceu entre a nuvem, e Letícia se sentiu desamparada. Ela olhou para Daniel, e havia uma intensidade em seus olhos. Descobri uma verdade, ele disse, seu tom sereno contrastando com o caos ao redor. E agora não sei mais em quem confiar. E no meio de todo o tumulto, a conexão entre eles começou a desvanecer, e a pergunta pairava no ar. Quem eram realmente essas pessoas? E o que haviam feito com Tago? O que mais estava enterrado nas sombras daquela história assombrosa? Daniel olhou em volta, o pânico tomando conta. As pessoas corriam, mas ele só conseguia pensar em Letícia. Precisamos sair daqui! Gritou, puxando-a pela mão. Mas ela estava imersa na onda de adrenalina e confusão. Tago! A imagem do irmão desaparecendo na fumaça era tudo o que ela conseguia ver. Eu não posso deixá-lo! As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e seu coração acelerava feito um tambor. Daniel apertou a mão dela, sentindo a angustiante luta contra o desespero. No meio do caos, um grito ecoou. Se você mexer em algo, vai se arrepender.
Era um dos homens de terno. Os olhos dele eram frios como aço, e o olhar fazia a pele de Letícia arrepiar. Daniel, sempre o protetor, fez movimentos para tentar se interpor, mas a fumaça o envolvia, fazendo-o tossir. "Fique atrás de mim", ele ordenou. Letícia observou como Daniel, normalmente tão frio e controlador, estava tão vulnerável. Ele era mais do que um bilionário. Ele era alguém que se importava. Mas a realidade ao seu redor estava desmoronando. "Eu vou atrás dele", Letícia decidiu, sem hesitar. O desespero de encontrar Tago a impulsionava. Antes que Daniel pudesse argumentar, ela avançou, mergulhando na nuvem opaca. O ar estava quente e pesado, e ela sentiu uma mão firme segurar seu braço. "Você não pode ir sozinha", ele a puxou de volta. Mas nesse instante, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor reverberou pelo corredor. Uma porta se abriu, e de repente, um homem surgiu. Seus olhos época um vendaval. Ele se virou, e com uma precisão cirúrgica, pressionou um botão em um dispositivo. O caos se transformou em uma calma instantânea. Daniel e Letícia trocaram olhares confusos. "O que está acontecendo?" Daniel sussurrou, sua voz tingida de incredulidade. "Eu sei quem você é", disse o homem, seu olhar fixo em Letícia. "E sei o que você está buscando." "Quem é você?" Letícia perguntou, o medo se misturando a uma estranha sensação de reconhecimento. Havia algo familiar no jeito do homem. "Um aliado, Letícia. Seu pai me enviou", respondeu ele, provocando um impacto semelhante a uma explosão. As palavras reverberaram em sua mente como um eco distante. Uma revelação que ela nunca esperaria ouvir. "E ele está em grande perigo." A última frase perfurou o ar, causando um silêncio súbito entre eles. O que isso significava? O homem continuou. "Tago não é quem você pensa. Ele é parte de um plano muito maior." Daniel olhou de Letícia para o homem, uma confusão evidente nos olhos dele. "Que plano? O que você está dizendo?" Seu pai e Tago estavam envolvidos em algo muito maior do que apenas o restaurante, o homem explicou. "O desaparecimento dele não é acidental. Você precisa entender que a verdade é muito mais sombria." Neste momento, a realidade se reescrevia diante deles. Letícia sentiu o chão desabar sob seus pés. "O que você quer dizer com sombria? O que mais está oculto?" Essa reviravolta tomou conta do ar, e o caos se tornara um mero pano de fundo para a tumultuada confusão dentro de Letícia. Ela não sabia em quem confiar. O homem à sua frente parecia conhecer todos os segredos. Mas como ele realmente se encaixava nisso tudo? "Temos que agir rápido", ele insistiu, olhando ao redor. "Tago, ele não pode ser encontrado aqui. Venham comigo." Desesperada, Letícia percebeu que a verdade estava mais distante do que nunca. O que mais ela desconhecia? Havia algo mais em jogo que envolvia sua família. Algo que poderia mudar tudo. E a conexão com Daniel, agora tão forte, começou a parecer incrivelmente frágil. As sombras que se acumulavam na história dela eram apenas o começo de uma tempestade avassaladora. Daniel olhou em volta, o pânico tomando conta. As pessoas corriam, mas ele só conseguia pensar em Letícia. "Precisamos sair daqui", gritou, puxando-a pela mão. Mas ela estava imersa na onda de adrenalina e confusão. Tago, a imagem do irmão desaparecendo na fumaça, era tudo o que ela conseguia ver. "Eu não posso deixá-lo." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e seu coração acelerava feito um tambor. Daniel apertou a mão dela, sentindo a angustiante luta contra o desespero. No meio do caos, um grito ecoou. "Se você mexer em algo, vai se arrepender." Era um dos homens de terno. Os olhos dele eram frios como aço, e o olhar fazia a pele de Letícia arrepiar. Daniel, sempre o protetor,
Fez movimentos para tentar se interpor, mas a fumaça o envolvia, fazendo-o tossir. Fique atrás de mim, ele ordenou. Letícia observou como Daniel, normalmente tão frio e controlador, estava tão vulnerável. Ele era mais do que um bilionário. Ele era alguém que se importava, mas a realidade ao seu redor estava desmoronando. Eu vou atrás dele. Letícia decidiu sem hesitar. O desespero de encontrar Tago a impulsionava. Antes que Daniel pudesse argumentar, ela avançou, mergulhando na nuvem opaca. O ar estava quente e pesado, e ela sentiu uma mão firme segurar seu braço. Você não pode ir sozinha. Ele a puxou de volta. Mas nesse instante, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor reverberou pelo corredor. Uma porta se abriu e, de repente, um homem surgiu. Seus olhos época um vendaval. Ele se virou e, com uma precisão cirúrgica, pressionou um botão em um dispositivo. O caos se transformou em uma calma instantânea. Daniel e Letícia trocaram olhares confusos. O que está acontecendo? Daniel sussurrou, sua voz tingida de incredulidade. Eu sei quem você é, disse o homem, seu olhar fixo em Letícia. E sei o que você está buscando. Quem é você? Letícia perguntou, o medo se misturando a uma estranha sensação de reconhecimento. Havia algo familiar no jeito do homem. Um aliado, Letícia. Seu pai me enviou, respondeu ele, provocando um impacto semelhante a uma explosão. As palavras reverberaram em sua mente como um eco distante, uma revelação que ela nunca esperaria ouvir. E ele está em grande perigo. A última frase perfurou o ar, causando um silêncio súbito entre eles. O que isso significava? O homem continuou. Tago não é quem você pensa. Ele é parte de um plano muito maior. Daniel estava prestes a protestar, mas então o homem se virou rapidamente e atirou um objeto no chão. Uma nuvem de fumaça surgiu, fazendo Letícia tossir. Mas no meio da confusão, ela percebeu que o homem não estava atirando apenas para distraí-los. Ele estava tentando proteger algo ou alguém. Você precisa saber a verdade. A voz dele soou estridente, quase como um grito. Tago não fugiu. Ele estava ajudando seu pai. Essas palavras cortaram Letícia como uma faca. Ajudando meu pai? Como assim? O que aquele homem estava insinuando? A verdade parecia se esvanecer, e em um momento de clareza, ela vislumbrou Tago de uma forma diferente. Não mais como uma vítima inocente, mas como um cúmplice. Tago foi designado para tomar conta da situação. Ele sabia dos planos do seu pai. O homem se apressou em explicar, a adrenalina em cada palavra. E agora ele está em perigo real. Letícia sentiu sua cabeça girar. Mas isso não faz sentido. As emoções bateram com força. Meu irmão nunca faria isso. E se ele não tivesse escolha? Sua família está mais envolvida do que você imagina, respondeu o homem, com um olhar determinado. Você precisa decidir agora. Vai atrás da verdade ou continua seguindo uma sombra? A adrenalina não parava de correr dentro dela. O que mais ela não sabia? Tago, seu irmão, poderia ser uma peça nesse jogo monstruoso. O que isso significava para Daniel e para ela? O cerco da verdade parecia fechar-se cada vez mais, e as sombras do passado se expandiam. Eu preciso encontrar Tago, disse Letícia, determinada, um novo fogo queimando dentro dela. Mas Daniel assegurou, a expressão em seu rosto refletindo conflito e desespero. E se tudo isso for uma armadilha? E se for a única chance que temos? Letícia olhou para ele, e o silêncio ficou pesado. O futuro parecia dançar entre dor e revelações, e a dúvida perdurava. O que mais estava sendo escondido? Daniel olhou ao redor, os batimentos de seu coração ecoando na cabeça. Ele só tinha uma certeza. Letícia precisava saber a verdade. Mas o que o homem, que dizia ser aliado de seu pai,
Queria dizer era impossível. O que você está dizendo é uma loucura, protestou. Mas Letícia estava em outra dimensão. Se Tago está em perigo, precisamos encontrá-lo agora, ela insistiu, os olhos brilhando com determinação. Mas o homem, com uma expressão de urgência, balançou a cabeça. Escutem, existe um traidor entre vocês, e ele se disfarça de amigo. A voz dele era uma lâmina afiada em meio ao caos, ecoando como um aviso. Alguém dentro da sua família fez um acordo, e isso pode custar a vida do seu irmão. Daniel se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Letícia, que estava tão perdida quanto ele. O que quer que estivesse por trás das palavras do homem, algo sombrio estava à espreita. Você não pode estar falando sério, ele disse lentamente, tentando assimilar a enormidade da revelação. Seria melhor se você não soubesse, mas já é tarde demais. Tago foi usado como isca. O homem fez uma pausa, como se quisesse medir as consequências de suas palavras. Seu pai não é a única vítima aqui. E o que está em jogo não é apenas o restaurante. É muito maior. Daniel franziu a testa, enquanto as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. O que está acontecendo? Quem é o traidor? O homem hesitou. A tensão crescente. Ele está aqui, disse ele, a voz tão baixa que quase se perdeu na confusão ao redor. Daniel estava prestes a perguntar mais, quando a porta se abriu violentamente, revelando uma figura que fez o sangue dele congelar. Era um homem de terno escuro, com um olhar implacável. Os olhos dele brilhavam como se trouxessem a própria escuridão. Você não deveria ter se metido aqui, Letícia, ele disse, a voz ressoando com uma frieza glacial. Ela ficou paralisada. A verdade pode ser um fardo pesado demais para suportar. Você diz isso como se soubesse algo, Letícia gritou, desafiadora. Quem é você para ameaçar minha família? Mas o homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e naquele momento ela sentiu um pangar de desespero. Eu não sou uma ameaça, eu sou a resposta. E com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive. Isso contém segredos que mudarão tudo. O verdadeiro passado da sua família. O silêncio na sala caiu como um véu pesado, e no instante seguinte, uma sirene começou a tocar do lado de fora do hospital. A segurança estava se aproximando, e todos sabiam que o tempo estava se esgotando. O homem olhou para os dois e, em um segundo rápido, lançou o pendrive em direção a Letícia. A chave para tudo isso está com você, mas cuidado, eles estão vindo. Ela pegou o pendrive com a mão trêmula, olhou de Daniel para o homem e depois para o corredor, onde a segurança poderia entrar a qualquer segundo. O que você fez? Ela perguntou, o medo tomando conta dela. Mas ele já estava desaparecendo na fumaça, e o que restou foi a sensação palpável da traição à espreita. Daniel, Letícia disse, a voz quase um sussurro. O que se passa? O que isso significa? Não sei, mas precisamos descobrir. Descer o escorregador de volta nunca foi uma opção. O pânico misturou-se à determinação. Eles precisavam enfrentar não apenas o passado, mas uma revelação que poderia destruir o que restava entre eles. E o que mais estaria oculto sob as sombras, misturado entre família e traições. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas seria capaz de lidar com o que poderia trazer à superfície? O futuro deles dependia disso. O silêncio na sala caiu como um véu pesado, e no instante seguinte, uma sirene começou a tocar do lado de fora do hospital. A segurança estava se aproximando, e todos sabiam que o tempo estava se esgotando. O homem olhou para os dois e, em um segundo rápido, lançou o pendrive em direção a Letícia. A chave para tudo isso está com você, mas cuidado, eles estão vindo.
Ela pegou o pendrive com a mão trêmula, olhou de Daniel para o homem e depois para o corredor, onde a segurança poderia entrar a qualquer segundo. "O que você fez?" ela perguntou, o medo tomando conta dela. Mas ele já estava desaparecendo na fumaça, e o que restou foi a sensação palpável da traição à espreita. "Daniel", Letícia disse, a voz quase um sussurro. "O que se passa? O que isso significa?" "Não sei, mas precisamos descobrir." Descer o escorregador de volta nunca foi uma opção. O pânico misturou-se à determinação. Eles precisavam enfrentar não apenas o passado, mas uma revelação que poderia destruir o que restava entre eles. E o que mais estaria oculto sob as sombras, misturado entre família e traições. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas seria capaz de lidar com o que poderia trazer à superfície? O futuro deles dependia disso. Antes que pudessem pensar em um plano, o homem de terno escuro que havia surgido na porta voltou. "Tire esse pendrive dela", gritou, como se isso pudesse mudar o destino. "Você não sabe o que está fazendo." Daniel se colocou na frente de Letícia, o olhar firme. "Vou defender a Letícia, não importa o que você diga." Mas naquele momento, uma explosão nas proximidades fez o chão tremer. Ouvindo o estrondo, todos olharam atônitos. O corredor foi invadido por fumaça e o pânico se espalhou como um vírus. Letícia, sua mente girando, agarrou o pendrive contra o peito. Algo lhe dizia que aquele pequeno dispositivo mudou tudo. "Vamos!" Daniel gritou, puxando Letícia. Eles se afastaram da fumaça, mas o homem de terno assegurava-se de não deixar que fugissem. Sua expressão era um misto de fúria e desespero. Algo mais estava acontecendo, algo além da explosão. "Vocês não sabem. Ele não é seu verdadeiro irmão." O homem disse, sua voz quase um grito no caos. As palavras cortaram a atmosfera como uma faca afiada. Letícia parou, o coração acelerado. "Do que você está falando? Tago, ele não é quem você pensa que é. Ele não fugiu. Ele foi enviado para lá." Mas antes que pudesse completar, outro estrondo causou mais confusão. O homem foi atingido por um tiro. O som ecoou pelos corredores e Letícia ficou paralisada. O homem caiu, assim como uma marionete sem cordas. Daniel agarrou Letícia protegendo-a, mas ela não conseguia desviar o olhar do corpo caindo ao chão. O que estava acontecendo? "Você precisa sair daqui", Daniel disse, a urgência nas palavras o tornando ainda mais intenso. "Vamos!" Mas antes que pudessem correr, as portas do hospital foram abertas em um movimento brusco, e um grupo de homens armados entrou, uniformizados e determinados. Letícia sentiu suas pernas ficarem frágeis. Tudo o que ela queria era entender a verdade. "Foi ele quem fez isso", gritou um dos homens, apontando para Daniel. O olhar de Letícia se fixou nele, confusa e aterrorizada. O que estava acontecendo? "Vocês estão indo para o lado errado. Ele está com eles." Mas Letícia não conseguia processar tudo. A conexão entre eles estava se desvanecendo, numa velocidade que ela mal conseguia acompanhar. O que mais estava escondido? Agora tudo o que tinham era um labirinto de mentiras e uma reviravolta devastadora. Com um último olhar, ela percebeu que a linha entre o que era verdade e o que era mentira tinha se apagado. E a única coisa que restava era o desejo ardente de descobrir o que realmente havia acontecido. O silêncio na sala caiu como um véu pesado, e no instante seguinte, uma sirene começou a tocar do lado de fora do hospital. A segurança estava se aproximando, e todos sabiam que o tempo estava se esgotando. O homem olhou para os dois, e em um segundo rápido, lançou o pendrive em direção a Letícia. "A chave para tudo isso está com você, mas cuidado, eles estão vindo." Ela pegou o pendrive com a mão trêmula.
Olhou de Daniel para o homem e depois para o corredor, onde a segurança poderia entrar a qualquer segundo. O que você fez? Ela perguntou, o medo tomando conta dela. Mas ele já estava desaparecendo na fumaça, e o que restou foi a sensação palpável da traição à espreita. Daniel, Letícia disse, a voz quase um sussurro. O que se passa? O que isso significa? Não sei, mas precisamos descobrir. Descer o escorregador de volta nunca foi uma opção. O pânico misturou-se à determinação. Eles precisavam enfrentar não apenas o passado, mas uma revelação que poderia destruir o que restava entre eles. E o que mais estaria oculto sob as sombras, misturado entre família e traições. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas seria capaz de lidar com o que poderia trazer à superfície? O futuro deles dependia disso. Antes que pudessem pensar em um plano, o homem de terno escuro que havia surgido na porta voltou. Tire esse pendrive dela, gritou, como se isso pudesse mudar o destino. Você não sabe o que está fazendo. Daniel se colocou na frente de Letícia, o olhar firme. Vou defender a Letícia, não importa o que você diga. Mas naquele momento, uma explosão nas proximidades fez o chão tremer. Ouvindo o estrondo, todos olharam atônitos. O corredor foi invadido por fumaça e o pânico se espalhou como um vírus. Letícia, sua mente girando, agarrou o pendrive contra o peito. Algo lhe dizia que aquele pequeno dispositivo mudou tudo. Vamos! Daniel gritou, puxando Letícia. Eles se afastaram da fumaça, mas o homem de terno assegurava-se de não deixar que fugissem. Sua expressão era um misto de fúria e desespero. Algo mais estava acontecendo, algo além da explosão. Vocês não sabem, ele não é seu verdadeiro irmão. O homem disse, sua voz quase um grito no caos. As palavras cortaram a atmosfera como uma faca afiada. Letícia parou, o coração acelerado. Do que você está falando? Tago, ele não é quem você pensa que é. Ele não fugiu, ele foi enviado para... Mas antes que pudesse completar, outro estrondo causou mais confusão. O homem foi atingido por um tiro. O som ecoou pelos corredores, e Letícia ficou paralisada. O homem caiu, assim como uma marionete sem cordas. Daniel agarrou Letícia, protegendo-a, mas ela não conseguia desviar o olhar do corpo caindo ao chão. O que estava acontecendo? Você precisa sair daqui! Daniel disse, a urgência nas palavras o tornando ainda mais intenso. Vamos! Mas antes que pudessem correr, as portas do hospital foram abertas em um movimento brusco e um grupo de homens armados entrou, uniformizados e determinados. Letícia sentiu suas pernas ficarem frágeis. Tudo o que ela queria era entender a verdade. Foi ele quem fez isso, gritou um dos homens, apontando para Daniel. O olhar de Letícia se fixou nele, confusa e aterrorizada. O que estava acontecendo? Vocês estão indo para o lado errado. Ele está com eles. Mas Letícia não conseguia processar tudo. A conexão entre eles estava se desvanecendo numa velocidade que ela mal conseguia acompanhar. O que mais estava escondido? Agora tudo o que tinham era um labirinto de mentiras e uma reviravolta devastadora. Com um último olhar, ela percebeu que a linha entre o que era verdade e o que era mentira tinha se apagado. E a única coisa que restava era o desejo ardente de descobrir o que realmente havia acontecido. Então, numa fração de segundo, diante de uma belíssima revelação, o homem que Daniel defendia virou-se e puxou uma máscara do rosto. Chegou a hora, Letícia. Não pense que isso tudo é uma coincidência. Eu sou seu irmão mais velho. E as palavras ressoaram como um trovão, despedaçando todas as certezas que Letícia havia construído. O que isso significava? Qual era a verdade sobre sua família que ele a escondera? O futuro deles agora estava repleto de perguntas sem resposta. O homem puxou a máscara do rosto, e as palavras dele
pareciam perfurar o ar ao redor. Eu sou seu irmão mais velho. Letícia mal conseguiu processar. O mundo desabava, enquanto cada frase penetrava sua mente. Irmão mais velho? A voz dela soou como um sussurro, quase inaudível, enquanto seu coração acelerava. O golpe da revelação ressonava dentro dela. Daniel se aproximou, o rosto marcado pela confusão. Isso não faz sentido. Quem é você? Ele olhava para o homem com desconfiança, como se tentasse deslindar a verdade. Naquele momento, o homem olhou fixamente para Letícia. Seus olhos queimavam com uma intensidade que ela nunca havia visto. Quase como se ele estivesse buscando por algo mais profundo dentro dela. Uma conexão esquecida. Escutem, isso é mais complicado do que parece. Ele disse, a voz trêmula. Tago, ele não fugiu. Ele foi mandado para nos observar, para nos proteger. Ele estava infiltrado. A revelação era como um punhal transpassando seus corações. A situação é ainda mais grave do que você pode imaginar. Ele está tentando impedir uma coisa terrível que pode acontecer. Você está louco? Gritou Daniel, tomando um passo à frente, a tensão aumentando. Os homens armados se aproximavam de onde estavam, a ameaça palpável. A sirene do hospital ainda ecoava, criando um pano de fundo tão caótico quanto a cena. Não sou louco. Eu só estava esperando o momento certo. O homem respondeu, o desgosto nítido em sua voz. Eu me escondi para proteger vocês, mas agora ele está em perigo. O tempo está se esgotando. Letícia estava paralisada. O que estava acontecendo? Ela olhou para Daniel e uma pergunta que antes surgia como um sussurro transformou-se em um grito interno. Quem era seu irmão de verdade? O que mais você esconde de mim? Ela forçou a sair, a voz falhando em certas partes, sufocada pela angústia. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um tiro ecoou e a porta se abriu com brutalidade. Um grupo de homens armados entrou e a atmosfera virou-se numa tempestade de pânico. Eventuais ameaças acabaram. Um deles bradou, a voz impiedosa cortando o caos. Letícia sentiu suas pernas tremerem, o ar escapando dela. O homem que havia revelado ser seu irmão olhou para ela e algo em seu olhar mudou. Eles não podem saber quem eu realmente sou, disse ele, agora desesperado. Você tem que sair daqui, Letícia. É a única forma de salvá-los, de salvar Tago. Seus olhos pareciam brilhar com uma força que a encheu de uma mistura de medo e esperança. Salve quem? Letícia gritou, um nó na garganta. E num movimento rápido, ele se virou e se atirou na direção dos homens armados, um gesto que deixou Letícia atordoada. Não, não, o que você está fazendo? Seu grito ecoou, mas era tarde demais. Ele se jogou na frente dos invasores, como se estivesse lutando por algo que apenas ele via. As balas dispararam, e ela ficou paralisada, observando enquanto a cena se desdobrava em câmera lenta. O homem caiu. Os homens armados se dispersaram, mas antes que ela pudesse entender a gravidade do que acabara de acontecer, outro tiro ecoou. Daniel puxou Letícia para trás, o desespero tomando conta de suas feições. Vamos, precisamos sair agora. A realidade estava mudando muito rápido, e as respostas que tanto desejava se tornavam cada vez mais distantes. A única verdade que ela sentia era que tudo estava prestes a desmoronar novamente. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. A última visão que teve de seu irmão caído, os olhos fechados e o silêncio profundo, ficaria gravada em sua mente para sempre. Daniel puxou-a em direção às escadas. Vamos! O destino de todos nós está em jogo. E enquanto saíam,
A pergunta ecoava na mente dela. Quem realmente era Tago? E quem eram essas pessoas que pareciam controlar seus mundos? A tensão fervilhava no ar enquanto Letícia e Daniel corriam pelos corredores do hospital, suas respirações ofegantes misturadas ao som de sirenes e gritos distantes. Vamos, precisamos sair antes que eles nos peguem, Daniel exclamou, puxando-a para um canto. Ela sentia sua cabeça girar com a revelação bombástica do homem que dizia ser seu irmão. Tudo parecia uma montanha-russa de emoções. Raiva, medo, confusão. O que significa que ele é meu irmão? Letícia perguntou, a voz trêmula. Cada palavra era um corte profundo em seu coração. Daniel parou por um momento, segurando seu rosto com as duas mãos. Não sei, mas precisamos descobrir a verdade, por Tago e por nós. Mas antes que pudessem formular um plano, o homem de terno escuro apareceu novamente, fraco e ensanguentado. Vocês não podem confiar nos outros, que eles estão vindo. Ele sussurrou, e Letícia notou uma energia estranha em seus olhos. Eu não sou o inimigo. Por que deveríamos acreditar em você? Daniel respondeu, o medo parecendo calcular cada movimento. O homem deu um passo à frente, claramente passando por dor. Porque eu estou aqui para salvar vocês. E há coisas que vocês ainda não sabem sobre a sua família. Então, o chão sob os pés deles começou a tremer. Outra explosão? As luzes piscavam, enquanto o grupo armando se aproximava. Era agora ou nunca. Vamos! Daniel gritou, puxando Letícia em direção à saída lateral. Mas ao fugir, Letícia hesitou. Tago não pode estar em perigo de novo. Eu preciso saber. Sua determinação era mais forte que a frustração. Ele é a única família que tenho. Daniel olhou nos olhos dela e percebeu a força dela. Ok, vamos encontrá-lo, mas precisamos estar atentos. Com um movimento rápido, eles saíram do hospital, entrando na noite fria, o ar ainda carregado de fumaça. As ruas estavam iluminadas pelas luzes azuis da polícia. Ele segurou a mão dela, e enquanto corriam, Letícia tinha certeza, sua vida mudaria para sempre. Em um beco escuro, Daniel a puxou para um canto. Aqui não. Precisamos de um lugar seguro. E bem na hora, o homem que se apresentou como irmão apareceu de novo, agora com uma expressão de determinação. Eu sei onde Tago está. Ele vai precisar de ajuda. E vocês também. Por que deveríamos confiar em você? Letícia questionou, ainda com o coração acelerado. Porque eu sou o único que pode levar vocês até ele. A reação dela foi um misto de esperança e desconfiança. Eles seguiram, sabendo que cada passo poderia ser decisivo. Enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, um novo entendimento se formava entre eles. A luta pela verdade, o amor pela família e o desejo de um futuro diferente. Precisamos saber o que de verdade conecta nossas vidas, Daniel disse, olhando para ela com um misto de curiosidade e carinho. A jornada estava apenas começando, mas a determinação queimava em suas almas. Eles estavam prontos para lutar, mesmo que isso signifique desmascarar os inimigos e enfrentar os demônios do passado. E assim, enquanto a noite envolvia o mundo lá fora, um novo amanhecer se desenhava na mente de Letícia. Quem são verdadeiramente as pessoas que a cercam? E até onde ela iria por seu irmão? A resposta pairava no ar. Mas uma coisa era certa. Nada seria como antes. Ei, pessoal! Antes de irmos, eu preciso que vocês façam uma coisa importante. Se você gostou desta história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like,
Agora, para alimentar nosso algoritmo, comente sua reação e teorias sobre o final e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial e isso vai fazer toda a diferença. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.